Como acabar com as dores na coluna no meu trabalho? Isso é uma dúvida muito comum dos pacientes que eu atendo todas as semanas, que tomam remédio todos os dias, trabalham várias horas sentado, várias horas em pé e não aguentam mais aquelas dores na lombar, aquelas dores na coluna cervical e já estão desanimados, frustrados porque fazem vários tipos de tratamento, tomam vários remédios, mas continuam sempre com as mesmas queixas. Se você está me assistindo aqui, provavelmente você anda desse jeito ou conhece alguém que anda vivendo desta maneira, dores e mais dores. Antes de mais nada, sou Kainan Salvetti, fisioterapeuta, especialista no tratamento da coluna vertebral e sejam todos aqui muito bem-vindos ao meu canal Kainan Salvetti, fisioterapeuta. Então já aproveita, se inscreve no meu canal, dá aquele like, importantíssimo, você se inscrevendo. De antemão você já vai começar a receber os meus vídeos que eu posto todas as semanas aqui no meu canal no assunto relacionado à coluna vertebral. Bora pra cima! Como acabar com aquela dor que você vive várias horas trabalhando sentado, talvez trabalhe em pé? Eu sempre dou dois exemplos, pessoas que trabalham sentado, por exemplo, um escritório, 6, 8 horas diárias trabalhando ali sentado muito tempo. E o outro exemplo que eu dou são pessoas que trabalham, por exemplo, um segurança de banco, que fica várias horas em pé. O que acontece com essas pessoas? Comumente elas têm dores no decorrer do dia, chega no final do dia elas já não estão mais aguentando aquela dor na lombar. Pessoas no escritório ocorrem muito cervical e lombar, não só escritório, mas que trabalham sentado, né? Já pessoas que trabalham em pé é muito comum na coluna lombar. Só que o que acontece com os pacientes e pessoas que trabalham em pé, quando começam a ter dor na coluna lombar, passam semanas, começa a ter sintomas indo para a perna. Aí o paciente fala, começou a pegar meu nervo ciático, agora eu tô frito, não sei o que eu faço mais. Então isso é muito comum e a dúvida das pessoas é assim, como acabar com essa minha dor na coluna? Trabalho sentado, o que acontece com as pessoas? Elas buscam na internet melhor posição, a melhor cadeira, pegam apoio para isso, apoio para aquilo, compram um rolinho, mas o que acontece? Até que nos primeiros dias melhora um pouquinho, mas que nunca soluciona o seu problema, continuam com dor. Já quem trabalha em pé não tem muito o que fazer, porque ela trabalha em pé, ela não consegue ter muito acessório. O que elas compram? Compram colete, compram pomada, compram fita adesiva, formas ali para solucionar o problema, mas que infelizmente continuam do mesmo jeito com aquelas mesmas dores na coluna lombar. Então você percebe que isso é muito comum e se a gente for parar para analisar, hoje as pessoas elas estão entretidas no seu trabalho todos os dias a ponto de trabalho, como ela está no trabalho ela suporta, mas vai chegando no final do seu expediente ela já não aguenta mais. E aí o que acontece? Começa a ficar irritado, começa a ficar dependente de remédio, começa a gastar mais com remédios, com tratamentos e aí infelizmente continua da mesma maneira. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar com você formas simples, mas que vão te ajudar. Meu papel aqui no canal do YouTube é trazer formas objetivas, claras e simples de te ajudar a melhorar as suas dores nas costas. Todos os dias atendo pacientes que sofrem, ótimos resultados acabo obtendo com os pacientes, então mais do que nunca eu estou aqui fazendo esse vídeo para poder te ajudar realmente a sair talvez dessa crise, sair principalmente do uso contínuo de remédio. Infelizmente, muitos pacientes hoje vivem todos os dias escravo de um remédio, de um medicamento. Primeiramente, você precisa entender uma coisa. Quando você procura na internet melhor posição para trabalhar sentado, melhor cadeira, isso não vai solucionar o seu problema. Como assim, Kainan? Não existe a posição ideal para quem trabalha sentado. Como assim? Caramba, não existe. Eu sei que você vai procurar, por exemplo, nas plataformas aí, vamos falar no Google. Procura lá a posição, você vai achar a imagem onde fica com ângulo de joelho 90 graus, apoiando os pés, cotovelos apoiados, mas que isso não vai solucionar o seu problema. Sabe por quê? Porque você vai continuar permanecendo na posição mantida. Se você não sabe, hoje o maior vilão de quem trabalha sentado ou em pé são dois motivos principais. Nós chamamos de estresse físico, ou seja, as estruturas de tanto ser exposta talvez naquela posição ou repetição
geram estresse físico. Então os dois motivos é por posição mantida e movimentos ou posições repetidas, gerando um estresse físico nas estruturas. Como assim, Kainan? Imagina seu dedo aqui, você ficar segurando o seu dedo. Eu estou machucando meu dedo? Eu não estou machucando meu dedo, mas eu aqui tenho tendões, tem ligamentos, tem estruturas, e aí eu estou gerando um estiramento. Isso gera um estresse na estrutura. Aqui vai mandar uma informação lá para o meu sistema nervoso central. E aí o meu sistema nervoso central ele pode identificar como algo perigoso. Tá mandando uma bomba de informação o tempo inteiro, porque eu estou mantendo esse meu dedo assim. O que ele vai fazer? Uma das formas de fazer eu sair desse meu dedo aqui assim é disparando dor como mecanismo de defesa mesmo do corpo. Então imagina você trabalhando várias horas lá no escritório, sentadinho. Ah, tô bonitinho, com a cabeça alinhada, os pés, mas o que está acontecendo? As estruturas estão mantidas. Além de estar, por exemplo, que eu dei o exemplo aqui do meu dedo, estressando as estruturas, a musculatura está contraindo o tempo todo para te manter naquela posturinha bonita como você viu lá na internet, que te deixa alinhado, deixa você encaixado a coluna na cadeira muitas das vezes, mas que no fundo não é eficaz, não traz resultados. Eu estou falando isso cientificamente. Não existe posição ideal. Nós precisamos entender o quê? Que não existe então uma posição ideal para você trabalhar sentado ou trabalhar em pé, mas existe uma próxima postura que você pode estar fazendo. Porque como eu dei o exemplo aqui, ó, segurando o dedo, eu estou gerando um estresse, ou estou mantendo a postura, estou contraindo. Imagina você ficar o dia inteiro com a mão fechada. Você vai aguentar? Falar, ai, não aguento mais, minha mão está cansada. Isso é o que acontece com as suas musculaturas da coluna lombar, da coluna cervical, por exemplo, a coluna lombar, os paravertebrais. E aí o que acontece? Gera um estresse físico nas estruturas, entende? Gerando o que? Vai gerar dor, mais dor. O que é aconselhado então fazer? Trocar a posição, por exemplo, a cada 30, 40 minutos. Tá trabalhando sentado de um jeito, troca a posição, cruza a perna, encosta bem a sua coluna, depois tira a coluna do apoio, levanta um pouco. Dicas que eu dou para os pacientes: evite deixar a água do lado, evite deixar a impressora do lado, evite deixar coisas que você não vai sair do lugar. Procure fazer de forma mais difícil. O que é isso que é de forma mais difícil? Deixar a água longe, onde você tenha que levantar, buscar água, que você tenha que pegar o papel, que você tenha que resolver algo em pé. Por quê? Isso vai forçar você a sair da posição. Vou dar um exemplo. Tomando bastante água, você vai ter que ir várias vezes no banheiro. Isso é favorável para você e muito bom, porque faz com que você levante várias vezes no dia, saindo daquela posição forçado, né, para fazer, por exemplo, um xixi. Então você precisa entender que não existe uma posição ideal para você que trabalha sentado, mas sim a próxima posição, isso sim é favorável para você. Então guarda isso no seu coração, troca essas posições durante todo o seu dia, para que você consiga chegar no seu final do expediente muito melhor. Esse talvez vai ser o seu melhor remédio para você aliviar essas dores no final do dia, que é o quê? Você trocando a posição a cada 30, 40 minutos. Puxa, é pouco tempo, Kainan. 50 minutos que seja. Puxa, não dá. Uma hora que seja. Mas faça isso várias vezes ao dia. Isso faz com que você tenha pausas frequentes no seu expediente. Essas pausas frequentes das estruturas que estão na mesma posição ou de forma repetida vai diminuir muito aquele estresse físico. Consequentemente, no final do seu trabalho, você está muito melhor. É a mesma coisa quem faz movimentos repetitivos. Esse movimento repetitivo precisa ser trocado várias vezes no dia. Se você ficar agachando toda hora o dia inteiro, pô, que costas que vai aguentar a coluna não vai aguentar. As costas não aguentam, porque é muita repetição o dia inteiro. Mas troca a amplitude, em vez de agachar muito, deixa mais alto, para agachar menos, depois volta a agachar mais. Ou se você consegue trabalhar um pouco arcado, agachado, depois troca, depois de 50 minutos, faz um outro trabalho para depois você voltar a trabalhar arcado. Tá pegando esse insight? Vai trocando as tuas posições no dia a dia. Isso é para quem trabalha em pé também. Aqui eu falei de quem trabalha repetidamente, por exemplo, fazendo o mesmo movimento. Mas para quem trabalha em pé é a mesma coisa. Pô, você vai ficar o dia inteiro lá, por exemplo, um segurança de banco, em pé assim?
Tá na posição mantida. Então troca aquela posição, é o que eles já fazem, né? Senta um pouco em pé, conversa com alguém que talvez trabalhe com você. Pô, vamos fazer 6-6, 40-40, 50-50, sentado em pé. Troca formas, coloca algo para você pôr um pé para cima, assim, no degrau, para trocar aquela posição que está do mesmo jeito o dia todo. Troca esta posição, isso também para você em pé, vai favorecer chegar no final do seu dia, você muito melhor com as dores na sua coluna. Isso é importante você saber, porque senão você vai ficar gastando tempo, dinheiro, frustrando, porque você não consegue melhorar. Pô, trabalho naquela posição tem muitas dores. Existem tratamentos, exercícios que vão te ajudar muito, mas nesse vídeo não é o objetivo trazer exercícios, trazer formas para aliviar os seus sintomas, mas sim te orientando, te educando o que você deve estar fazendo para melhorar as suas dores no final do seu dia. Não existe posição ideal, mas sim a próxima posição é a melhor coisa para se fazer para quem trabalha em pé, para quem trabalha sentado e tem dores na coluna. Gostou? Bora para cima. Se você gostou, comenta aqui no final desse vídeo, vai ser importantíssimo entender se fez sentido para você. Tiver dúvida, pode mandar aqui, vai ser um prazer poder te responder. E antes de você sair desse vídeo, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no nosso canal. Bora para cima, dá aquele seu like, compartilha com pelo menos 10 pessoas que trabalham em pé, que trabalham sentado, que tem dores nas costas, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para cada um que assistir esse vídeo. Não se esquece, todas as semanas temos vídeos relacionados à coluna vertebral, sobre hernia de disco, e para mim é um prazer poder compartilhar conhecimento com você. Bora para cima, tamo junto e vai que dá!